Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 18, versículo 37. João 18, 37. Diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Deus amado, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, ó Pai querido, por estarmos reunidos aqui em mais um culto, Deus amado. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco ainda lá na abertura deste culto, Senhor. Que cada semente, como foi dito pela Fatinha, Deus amado, que será lançada nessa noite através da Tua palavra, Senhor, que possa alcançar mesmo solos férteis, ó Deus, e que possa germinar, ó Pai querido, crescer e frutificar, ó Pai querido, e que dê frutos a 100, a 60, Pai querido, e a 30 por 1, ó Deus amado. Fala conosco nessa noite, Deus amado, em nome de Jesus eu oro, Pai querido, e te louvo nessa noite. Amém. Amados, essa semana nós vamos começar, a partir de amanhã, o propósito dos 180 dias, 180 graus, de volta ao primeiro amor. 40 dias, né? Que nós vamos fazer 40 dias de palavra, oração e jejum. Você pode repetir comigo? Palavra, oração e jejum. É isso aí. Durante 40 dias, aqui você vai encontrar uma história, um texto para cada dia sobre Jesus. E lá no rodapé, no final, vai ter um monte de texto, onde você vai ler, meditar neles. E no final ainda tem uma outra parte para você poder meditar, para você poder orar. Então, nós começamos isso a partir de amanhã. Começou meia-noite, deu meia-noite hoje. Meia-noite 1, já começou. Aí você vai fazer o jejum e no final eu vou falar mais um pouco sobre o jejum. E a palavra de hoje, que vai ser ministrada agora, ela diz sobre a primeira semana que você vai meditar nesse livro, que é um propósito para a minha vida. Nesse livro você vai ver falando sobre Jesus, você vai conhecer Jesus mais profundamente em nome dele, amém? Como foi dito ali, né? Mais próximo nós queremos estar dele, por isso precisamos conhecer bem dele. Começando com esse texto que nós acabamos de ler, só para que nós possamos compreender um pouco, né? Nós vemos que Pilatos pergunta a Jesus: Tu dizes, né? Perguntando se ele era rei, ele fala: Tu dizes que sou, para isso nasci e para isso vim ao mundo. Quando eu estava lendo esse texto, eu confesso para os irmãos que chorei e meu coração ficou assim, um pouco envergonhado diante de Deus. A gente passa muito tempo sem passar por esses textos. Jesus aqui, sabendo o que viria pela frente, poderia ter negado: sou nada, sou rei nada. Mentira desses judeus aí. Mas ele diz ali: sim, eu vim, né, para que isso se cumprisse sobre a vida dele. Se você for ver logo na sequência, ele recebe uma coroa de espinhos, bem pontiagudos assim na cabeça. E daí em diante os irmãos sabem da história. Mas lá no final nós vamos ver que ele diz que estava consumado. Jesus veio nessa terra cumprir um propósito, amém? E nessa noite eu quero que você entenda, né? Qual é o seu propósito nessa vida? Qual é o seu propósito nessa igreja? Diante da sua casa, diante da sua família. Jesus diz assim: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos que são da verdade ouvem a minha voz. Nós somos da verdade, irmãos? Amém? Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. E Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? A verdade muitas vezes para nós não é a verdade que Jesus está falando. No grego quer dizer aletheia, aquilo que não está oculto, mas está aberto e pode ser conhecido, puro, verdadeiro, tanto em palavra como em conduta. Essa é a verdade. Nós estamos falando um giro de 180 graus, amém? 180 graus é isso aqui, ó. Hoje até perguntaram: por que não é 360?
Se for 360, nós voltamos, né, para lá de novo. Então é 180 graus. Muita gente vai dizer assim, mas eu já estou na caminhada, eu já estou firme com o Senhor. Aí eu te pergunto, será que em todas as áreas? Ou tem alguma área que você ainda precisa de dar esses 180 graus? O propósito é voltar ao primeiro amor, queridos. Voltar ao primeiro amor é amar incondicionalmente todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós, a nossa casa, a nossa família, e principalmente amar a Jesus. Então nós vamos aprender com Ele, com o Senhor Jesus, quais são os princípios, o que é que nos coloca nessa caminhada, nos faz voltar ao primeiro amor. Pilatos não sabia que verdade que Jesus estava falando, mas os discípulos sabiam, e nós sabemos. O que é que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Mas Pilatos não entendia bem disso, e os judeus muito menos queriam ouvir isso. Preferiram a César do que Jesus, né? Preferiram a César do que Jesus. Aquele que realmente assim, cobrava pesados impostos, aquele que escravizava esse povo, e Jesus veio para libertar. Jesus trouxe a verdade, mas a verdade muitas vezes dói, não é assim? Estevão, quando começou a falar tantas verdades, o povo tapou os ouvidos, e mataram ele logo. Então, em nome de Jesus, que nessa noite algumas verdades vão ser ditas aqui, mas que você abra seus ouvidos, amém? Amém. O propósito não apenas determina a razão para que alguma coisa ou alguém exista, mas ele dá rumo e ritmo da própria existência. Quando você descobre qual é o seu propósito nessa terra, qual é o seu propósito dentro dessa igreja, qual é o seu propósito dentro do seu lar, a Bíblia, esse texto nós vamos aprender que ele vai dar rumo e ritmo para você, né? Talvez nós estamos caminhando no caminho contrário da palavra de Deus, mas ele veio dar rumo e ritmo, né? Então você tem que aprender a andar segundo a vontade de Deus, e não a sua. Nem ser muito lento, nem ser muito apressado no tempo de Deus, amém? Temos que aprender isso com Jesus. E na caminhada de Jesus, tudo se cumpriu assim. Cada palavra, cada caminho que ele fazia, tinha um propósito. Ou de fazer um milagre, de salvar famílias, tinha um propósito. Cada caminhada de Jesus. Até quando Pilatos fala com ele, ele já tinha um propósito. Então nós vamos entender isso. Isaías 46, 9 a 10. Se você quiser abrir aí, para você poder acompanhar. Vamos ver por que Jesus tinha tanta certeza, né, do seu propósito. Isaías 46, 9 a 10. Diz assim. Acharam? Diz assim. Isaías 46, de 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite, né, que a vontade dEle não vai ser mudada em relação a você, amém? Ele fala que o conselho dele, quer dizer, o propósito que ele tem para mim e para você, não vai ser mudado. Só se nós quisermos mudá-lo. Mas se nós ficarmos firmes com Jesus, Deus tem esse propósito para mim e para você. Nesse texto nós vemos a intenção original de Deus para Jesus. Deus já tinha um propósito para Jesus, como nós vamos ver em outros textos. Permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, soberano. Você serve a um Deus soberano? Ele é soberano na sua vida? Ou até um certo ponto? É esse ponto que ele não é soberano na sua vida, que precisa converter, né, em 180 graus e deixar que ele seja soberano na sua vida, em nome de Jesus e na minha também, né? Plano vezes propósito. Quem tem planos aí para 2018? Muitos planos nós temos para 2018. Temos ou não temos? Tem gente que tem plano para comprar casa. Tem gente que tem plano para emagrecer esse ano, né? Fazer academia. Tem gente que tem planos de fazer campeonato daqui uns dias. Tem gente que tem planos de ter filhos. E por aí vai. Muitos planos nós temos nessa vida. Mas qual que é a diferença de propósito?
Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, querido, você pode ter muitos planos, você precisa de alinhar esses planos com o propósito de Deus, amém? Se você fizer seus planos fora do propósito de Deus, eu te digo que não vai funcionar, vai dar errado. O problema é se ele der errado lá na frente. Tomara que dê errado no início, que aí você já quebra a cara logo. O problema é quando esse plano que você faz está lá na frente. Essa semana eu estava ouvindo um cara falando, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, que quando nós compramos algo, nós estamos pagando com a nossa vida. Quando você vai lá na loja comprar uma televisão que você não precisa, você já tem umas 3, você compra mais uma e paga várias prestações, que vai te apertar o ano inteiro, está pagando com a sua vida. Como é que você ganha dinheiro? Não é trabalhando? Não é gastando seu tempo, sua vida? Então tudo que você compra, todos os planos que você faz, você paga com a sua vida. Então quando você faz esses planos alinhados com o Senhor, aí você não erra, amém? Aí você não gasta a sua vida com aquilo que não vale a pena. Então muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Para mim e para você. Deus tem planos, irmãos, para vocês. Eu fico olhando de cima assim, ó. Se estamos aqui nessa noite é porque Deus tem planos para nós, amém? Planos, mas planos poderosos, que você não pode nem imaginar o quanto Deus tem para mim e para você. Por que eu preciso então saber a razão por que eu nasci? Por que nós precisamos entender por que eu nasci? Para que entender isso? Deixa a vida me levar, não é assim? Deixa a vida me levar e eu vou descobrindo. Olha, nós precisamos entender os planos do Senhor para o nosso coração. Esse negócio de deixa a vida me levar é muito perigoso. Tem muitos pais que dizem assim, eu crio meus filhos para o mundo. É ou não é? Tem muita gente que fala isso. Os filhos não são nossos, não, eles são do mundo. São nada, o mundo é do maligno. Os meninos são de Jesus, amém? Por isso nós apresentamos aqui, a criança nasce, nós corremos e apresentamos para Jesus. É sua, ó. Aí agora, os pais e todos aqueles que são amigos aí, são responsáveis, e nós, igreja, por eles. Então, porque eu fico pensando assim, por que eu preciso de saber qual é os planos de Deus para a minha vida? Hein, Luiz? Por que eu preciso de saber? Por exemplo, muitos estão doentes por planos errados. Tem muita gente doente por aí, doente da alma, cheio de assim, tem muita gente aí que está esgotado, de tanto que ele trabalha, mas ele coloca todo fora. O plano dele não é os planos segundo o coração de Deus. Tem muita gente, né, doente por causa disso. Muitos divórcios não teriam acontecido se as pessoas entendessem qual é o plano de Deus para um casamento. O que Deus exige para um casamento? Precisamos de conhecer. Efésios 5 você vai ver. O compromisso do marido com a mulher. O marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém, Leandro? Não é assim? É assim. Nós precisamos entender. E a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Em tudo. Como o próprio Deus, como o próprio Cristo. Mas as pessoas não entendem isso. Aí o marido começa já, né, de alguma forma, ou a esposa, saindo desse propósito. Aí sim nós vemos tantas pessoas que já se separaram. Muitos estariam ainda vivos. Por quê? Em onde que eles estão buscando felicidade, irmãos? Felicidade no crime, felicidade nas drogas. E Jesus, né, ele diz assim, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Mas as pessoas não, eles acham que vão encontrar paz no dinheiro, né, na fama. Então muitas pessoas não entendem por que nasceram. Muitos filhos não teriam abandonado seus pais, é outra coisa. Por que muitos filhos vão embora de casa e abandonam seus pais e brigam e vão embora? Não conhece Jesus, não conhece a palavra de Deus. Ele não sabe que ele tem que honrar os pais. Ainda mais se ele quiser ter uma vida longa. Aí que ele tem que honrar os pais todos os dias. E está em tempo, irmão, de você honrar o seu pai. Eu lembro do meu pai morreu com 62 anos, muito novo. Muito novo. Poderia ter uma vida muito mais longa. Mas ele não conhecia os propósitos de Deus para a vida dele. O negócio dele ele era boêmio. Gostava de muita bebida, né? De muita festa. E muitas vezes esquecia de cuidar do que era principal da família dele. E quando ele ficou doente, aí sobrou para nós. Aí nós tivemos que cuidar dele. Mas nós também não sabíamos o propósito de Deus para a nossa vida. O sonho dele era que eu fosse piloto de avião. E eu fui um pastor. Se ele ficar sabendo disso na época, acho que ele me matava lá atrás, né? O sonho dele é que eu fosse um piloto de avião. E está aqui hoje, um pastor, né? Um cinegrafista. E ele,
na caminhada dele, ele chegou a ser internado 4 vezes em hospital psiquiátrico, porque bebia muito. E nós internamos, irmãos. Se fosse hoje, não internava ele de jeito nenhum. Eu ia fazer de tudo para ter mais um cadinho de tempo com ele, sabia? Você que tem seu pai aí, sua mãe ainda, eu faria de tudo para ter mais um pouquinho de tempo com ele. Se eu pudesse pregar para ele. Mas não sabia. Nós fomos até em centro espírita para ver se curava ele. Nós buscamos até em Satanás a cura para ele, né? Pensa bem, cegueira espiritual. E ele morreu muito novo, podia estar aí vivo. Muitos pais não teriam abandonado seus filhos, né? Porque os pais têm que entender, né, Márcio? Que você é sacerdote do lar. Então você tem que demonstrar para a filha todos os dias que você é o sacerdote do lar. E é muito libertador, irmãos, a gente entender isso em nossas vidas. Qual é o caminho, o propósito que Deus tem na nossa vida. E é com Jesus que nós aprendemos isso. Porque eu fico pensando, eu quando me converti, quando eu fiquei sabendo que lá no ventre da minha mãe, Deus já tinha planos para a minha vida, aí eu me apaixonei de cara por Deus e por Jesus, amém? Quando você estava lá no ventre da sua mãe, ainda figura informe, Deus já tinha planos, projetos para a sua vida, para todos os dias da sua vida. E eles ainda estão de pé, queridos. Esses projetos, esses planos de Deus, que não podem ser frustrados, ainda estão de pé, para mim e para a sua vida, amém? Para a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, ele está de pé ainda. Basta que nós nos alinhemos, né? Nós estamos mesmo alinhados com a palavra de Deus. Quando conhecemos o propósito que nos norteou, quando conhecemos o propósito que norteou a sua vida, descobrimos o propósito para o qual existimos. Nós precisamos de conhecer Jesus para a nossa vida ser mudada. O propósito que motiva o crescimento pessoal de uma pessoa. O que motiva o crescimento pessoal de uma pessoa? Nós precisamos de aprender com Jesus. Vamos olhar para Jesus. Olhemos para Jesus. Lá em Lucas, no 2:52, se você nem quiser abrir, não precisa. A Bíblia vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus ainda jovenzinho, ele crescia, né, a cada dia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Ele crescia em sabedoria humana, muitas vezes, provavelmente, né, certamente. Ele era sábio diante das pessoas, mas ele também crescia fisicamente. Eu fico pensando, eu acrescentaria, ele crescia, a estatura, ele crescia com pureza. Imaginam vocês jovens crescendo puros diante de Deus. Não tem preço que paga isso. Aprenda com Jesus. Jesus, jovenzinho, eu tenho certeza que ele brincava, ele fazia de tudo, talvez era até artioso, mas se passasse do limite, ele estava fora. Nós precisamos de aprender com ele. O nosso crescimento pessoal, nós precisamos de aprender com Jesus. E também ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Quer dizer, espiritualmente, a cada dia, Deus falava com ele. Ele crescia espiritualmente. E nós, né? Precisamos de ter esse entendimento. Nós precisamos de, como Jesus, crescer na nossa vida espiritual a cada dia para podermos voltar ao primeiro amor. Na fase adulta, em João 1:32, João Batista dá testemunho de Jesus. Viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Já pensou que coisa maravilhosa? Jesus ali cumprindo cada etapa do seu propósito. Ele fala para João Batista, não, é necessário que você me batize. Tinha que se cumprir isso, irmãos. Tem coisa que tem que se cumprir. E ali Deus ainda vai falar, eis aí o meu filho amado, né? E o Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, vem sobre ele. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos ali na hora daquele batismo, Jesus cumprindo os propósitos. Nessa noite você tem que aprender com Jesus. Você precisa de cumprir os propósitos alinhados ao coração dele. Olha Isaías 11:1 e 2, diz assim, também se você não quiser abrir, eu vou ler para adiantar. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. O povo já estava sem esperança. Talvez muita gente aqui está nessa noite aqui. Eu estou sem, aqui fala de uma raiz. Jessé era o pai de Davi. Fala de uma raiz, de a descendência que viria Jesus. Para os judeus ali já tinha acabado. Ela estava como se estivesse enterrada. Uma raiz, né? Diz assim, e repousará, a raiz, um renovo frutificará. Jesus nasceria, querido. O Senhor precisa de renascer em nosso coração, amém? Aquilo que Jesus nos ensinou, o amor incondicional do Pai precisa de renascer no meu
e no seu coração a cada dia. Não tem problema não, se há um paviozinho que fumega lá, o Espírito Santo de Deus vai soprar e ele vai voltar a se acender, amém? Eu sei que assim pode ser muitas vezes com muita gente aqui que já é crente há muito tempo, ou talvez com você que está aqui pela primeira vez. Fala-se do renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É isso que veio sobre Jesus. Foi dito aqui hoje, né? Que o Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação do século. E o que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas é isso aqui, ó: sabedoria e entendimento. Nós estamos numa igreja em célula, queridos, amém? Uma igreja em célula onde nós temos discipulado. Qual é o propósito dessa igreja? Quem sabe qual é o propósito dessa igreja? Essa semana falávamos sobre isso. O propósito dessa igreja é ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Então nós precisamos discipular, porque Jesus deixou a grande comissão que nós devemos ir e fazer discípulos. Então nós temos as células, e nas células é onde nós geramos vida, onde nós amamos, onde nós cuidamos, mas muita gente não entendeu isso ainda. Muita gente, quando você fala em célula, tapa os ouvidos. Mas esse é o propósito dessa igreja. Nós passamos pela célula nas nossas reuniões. Lá em casa já tem célula há 7 anos. Eu fico doido para chegar segunda-feira e o interfone começa a tocar. Toca um atrás do outro. Maravilha. O dia que toca pouco, a gente fica triste. Mas o dia que o interfone toca para valer, nós sabemos que Deus daquele dia vai agir ainda mais. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. Aqui na igreja nós temos o TADEL, o TLC, o CNC, o CMC, e nós vamos ter a classe de mestres daqui um dia. O ensino não vai parar. O propósito é que o ensino continue. Enquanto você viver, vai ter ensino aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Mas nós precisamos de começar a participar. Nós precisamos de começar a nos alimentar disso que é oferecido aqui. Vocês acham que para escrever um livro desse é fácil, irmãos? O Espírito Santo falou demais com o pastor Marcos, quando ele deixa muito claro no início desse vídeo, como Deus falou com ele, quando ele estava escrevendo isso aqui, que você vai ter o privilégio lá na sua casa de sentadinho, ler e depois abrir a sua Bíblia e conferir. Os textos estão todos aqui para você conferir. 40 dias você vai ter esse privilégio. Mas ele está lá nos Estados Unidos, sentado, ouvindo a voz de Deus e escrevendo. Cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos de dar valor a essas coisas que o Senhor tem preparado para nós, né? Muitas vezes alguém pensa assim: mas será que precisamos de vir para a igreja orar mesmo, né? Será? Precisamos, irmãos. Quando você vem orar, você me fortalece. Essa semana nós fomos no monte de novo. Eu sei que as mulheres estão com muita raiva de nós. Toda vez que eu falo que vou no monte, aparece um monte de mulher. Que dia que as mulheres vão? Não sei que dia que as mulheres vão. O monte lá é meio assim, né? Estou falando que vocês não aguentam subir não, mas lá é um lugar meio isolado, né? Nós somos mais doidão, aí nós vamos lá. Mas foi bênção, foi ou não foi, Johnny? Foi uma coisa extraordinária essa semana. Nós subimos cansados, chegamos lá marcado para 10, chegamos lá às 11 horas da noite. Mas foi algo sobrenatural lá sexta-feira. Foi extraordinário. Eu voltei de lá renovado. Voltei mesmo. Nós precisamos orar. Parar para orar. Muitas vezes a gente mas ora aqui embaixo mesmo, ora mesmo. Mas Jesus gostava de orar no monte. Eu acho que era o horário que ficava mais sossegadinho. E lá no monte a gente tem gostado muito de estar lá. Tem umas mensagens que eu queria ler para vocês no final dessa Bíblia. Até li para os irmãos esses dias e vou ler para você também. Tem um teólogo chamado George Peters. Ele diz o seguinte: o mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para propagá-lo. Billy Graham diz que a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Você acha que a igreja em célula tem a ver com isso, irmãos? Claro que tem. Não existe chamado mais alto ou privilégio algum maior conhecido para o homem do que envolver-se em completar a grande comissão, que é o ID de Jesus. Quem diz isso foi Billy Graham. E John Stott, um dos homens mais influentes do mundo, né? Entre os 100 homens mais influentes do século XX. O homem escreveu centenas de livros, viajou o mundo inteiro pregando. Um pastor de excelência, um americano. Ele diz assim: temos recursos para evangelizar o mundo, mas eles infelizmente estão dormindo nos bancos de nossas igrejas. Olha que coisa terrível. John Stott falou isso. Nós temos recursos para ganhar essa cidade, irmãos.
Em nome de Jesus, nós não estamos dormindo nesses bancos, amém? Nós estamos acordados nesse banco. E se não estamos, precisamos de acordar desses bancos, para que a gente possa evangelizar. Quem falou isso foi John Stott. O pastor pregava no mundo inteiro, queridos. Grandes e pequenas igrejas, no mundo inteiro. E ele viu isso. Se juntasse todo mundo, nós ganhávamos essa cidade para Jesus, com muita rapidez. Mas muitas vezes nós estamos meio sonolentos. Mas nós viemos aqui nessa noite para acordar, amém? Voltar ao primeiro amor, 180 graus. Nós vamos dar um giro em nossas vidas. O propósito também produz segurança e coragem. Nós vamos ver isso em Jesus também. A Bíblia diz em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservará aquele cujo propósito é firme, porque confia em Ti. Então, queridos, o Senhor conservará aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. Se você tem um propósito firme, você vai ser conservado, você vai ser guardado debaixo das asas do Senhor. Saber o propósito também muitas vezes incomoda muita gente. Talvez você vai descobrir seu propósito, você vai incomodar muita gente. Talvez dentro da sua casa você vai incomodar muita gente. Jesus falou para Pilatos assim: para isso nasci, para isso vim ao mundo. Aí os judeus já pensaram logo: tem que crucificar ele mesmo, precisamos de matá-lo. Jesus falou: eu sou a luz, eu sou a porta, a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, o pão, a água. Falava isso tudo. Crucifica ele. Quem é ele para dizer isso, né? Eles queriam matar Jesus. Vocês não vão me matar, eu voluntariamente dou a minha vida. Aí veio a perseguição. E como você estiver no caminho do Senhor, alguém vai te fazer uma proposta indecente, você vai falar: eu não aceito. Mas você vai ganhar muito dinheiro. Aí que eu não aceito mesmo. Eu não preciso de muito dinheiro nesse momento. Eu preciso trabalhar para mim ganhar muito dinheiro. Mas você vai deixar uma boa herança para os seus meninos. Fala assim: eu não quero deixar maldição para os meus meninos, eu quero deixar bênção para os meus meninos. Aí eles vão falar que você está doido, né? Larga esse cara, não vão fazer negócio com esse cara, sei lá. Ou no seu trabalho, né? Você vai ser seduzido lá a fazer algo que não agrada a Deus e você vai dizer não. Então nós precisamos de fazer isso. Muitas vezes, então, como eu falei no tema, logo atrás aqui, deixa eu voltar, que diz: o propósito produz segurança e coragem, e você vai ser seguro e corajoso. Eu já perdi muito serviço depois que eu conheci Jesus. Antes eu pegava muito mais trabalho que eu pego hoje. Eu já perdi muitos, porque eu já falei não. E essa semana Deus colocou no meu coração: tem mais um trabalho que eu faço que eu não vou fazer mais. Começou a me incomodar, então esse eu não faço mais. Deus vai abrir outra porta, amém? Interessante que no mesmo dia Deus já me deu uma estratégia muito melhor. Vou trabalhar menos e vou ganhar mais, porque eu abri mão daquilo. Deus abriu meus olhos, né? Que assim seja com cada um de nós. Alegria no sofrimento, né? O John Piper, não sei se é assim que é isso mesmo, né? Tem uns professores de inglês ali. Ele diz o seguinte: que Jesus glorificou muito mais a Deus enquanto estava na cruz do que o fez em toda a sua vida. Por que Jesus glorificou muito mais a Deus lá na hora que ele estava sendo crucificado, durante toda a sua vida? Porque o propósito que Deus tinha para ele foi cumprido à risca, até quando ele diz: está consumado. Ali cumpriu-se todo o propósito que Deus tinha para ele e para nós, amém? Quando Jesus disse: estava consumado, um caminho foi aberto para mim e para você, queridos. Foi aberto ao Pai. Você agora foi salvo pelo sangue de Jesus. Talvez você está tentando uma casa há muitos anos e ainda não tem. Não se preocupa não, que Jesus já preparou uma mansão para você lá na glória, amém? Ele já preparou, já está preparada. Quando ele falou: está consumado, a nossa casa celestial já estava pronta. Foi só dizer: está consumado. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito. Você quer que Deus abençoe sua família? Cumpra o propósito. O que a Bíblia fala? Né? Quais são as orientações de Deus para você? O que você precisa fazer? O que a esposa precisa fazer? E os filhos? Nós precisamos entender isso dentro da nossa casa. O propósito dá sentido também ao sofrimento, né? Tem uma ilustração que a gente pode pensar: José do Egito. Ainda jovenzinho, Deus mostrou para ele o que faria dele. E ele cumpriu a risca, amém? José do Egito glorificou a Deus a cada dia, e Deus abençoava ele. Ele é um cara que, assim, ele teve propósito, ele sofreu, mas ele cumpriu. Em troca da alegria que ele estava proposta, Jesus suportou a cruz. A morte não é uma ameaça para quem conhece o propósito.
Essa semana nós perdemos nosso querido irmão Davi, 80 e tantos anos. Que maravilha que é ver ele chegar aqui no domingo, sair do lugar dele, vir aqui na frente, entregar o dízimo, entregar a oferta. Se alguém fazia uma chamada de altar, ele vinha aqui na frente e mostrava para todo mundo que ele não é perfeito não, que ele precisa do Senhor todos os dias. Um homem bem mais velho, eu achava aquilo fantástico nele. Tem alguém que precisa de bênção na sua família, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Ele levantava e vinha. Tem alguém aí que precisa ter mais intimidade com o Senhor, ele levantava e vinha. 80 e tantos anos, irmãos, um homem de Deus, dependência de Deus todos os dias, amém? Nós temos que ter esse entendimento em nossas vidas. E a morte então nunca ameaçou Jesus, porque ele sabia o propósito que ele precisava de cumprir. Nesse livro eu não estou falando nada do livro para você poder, né? É igual o filme, você não pode contar o filme. Eu estou falando de uma história, mas tem uma história aqui que fala de Pelé. Aí eu não podia deixar de fora. Falar de Pelé é interessante, né? Nós gostamos de falar de Pelé. Pelé foi o atleta do século passado. Ainda é desse século, eu acho que não vai aparecer ninguém como ele. A história de Pelé é bacana. Pelé era um homem humilde, uma criança muito simples, aqui de, acho que 3 Corações, simplesinho, um menino, né? Que cresceu muito pobre, mas que chegou a ser rei. Até guerra eles pararam para ver Pelé jogar. Não sei qual país estava tendo uma guerra, eles pararam a guerra, os países se afastaram, Pelé fez uma apresentação e voltou. Um rei, Pelé, né? Só que o caminho de Jesus foi inverso. Jesus, na glória, irmãos, ele é o rei dos reis, amém? Ele já era antes. E agora ele sai da sua glória e ele vem se fazer humilde nessa terra. Ele fez o caminho inverso. Jesus fez o caminho inverso por mim e por sua causa. Portanto, no dia que ele nasceu, né, os anjos fizeram o maior coral, a maior alegria, porque Jesus estava vindo para cumprir um propósito, para nos resgatar. Porque o amor de Deus por mim e por você é grande demais. Não cabe nem no coração dele, né? É tão grande que ele já preparou as nossas moradas e Jesus já veio para nos arrebanhar, queridos. Nós precisamos de ter esse entendimento, né? Ele foi o mais rejeitado, não tinha morada, era pobre, né? E interessante que quando ele nasceu também, o velho Simeão disse: uma espada traspassará a sua alma. Imagina alguém chegar para o seu nenenzinho, né? E falar assim: esse menino vai sofrer muito. Esse menino vai pagar um alto preço aqui na terra. Isso já tinha sido profetizado na vida de Jesus, lá no iniciozinho. Eu fiquei pensando, Maria e José ouvindo isso. Mas ele sabia que era de Deus. Ela deve ter assim, coração apertado. Vai ver meu filhinho sofrer. E viu ele até a morte, né? Mas isso foi para a nossa salvação. Último tópico, o propósito é dado para benefício também dos outros. Então, se Deus vai te dar um propósito, te dá não, Ele tem um propósito para mim e para você, é principalmente para ser em benefício dos outros. Interessante que o pastor Adonai falou isso lá em cima, essa semana, a gente estava orando lá, ele falou, nós temos que orar mais pelos outros, e menos por nós. E é verdade, irmãos. Raramente eu tenho orado por mim, eu oro mais pelos outros, pelos da minha casa, pela igreja, pelos irmãos, pelos pastores, não é assim que a gente sempre ora aqui? E Deus tem só abençoado. Deus cada dia nos abençoa infinitamente mais do que eu poderia pensar, depois da minha conversão para cá, né? Eu tenho 9 anos para 10 anos de convertido, e Deus já fez, o que Deus já fez na minha vida, queridos, né? Não existe nada nesse mundo que poderia ser suficiente para comprar, até porque a minha alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus, então Ele trocaria tudo nessa terra. Deus mudou a nossa história. O propósito é dado para benefício dos outros. A gente olhar para Moisés, né? Moisés nasceu, Deus tinha um propósito na vida dele, livramentos e tudo, e a gente vê que Moisés viveu para que o povo de Deus, né, fosse liberto, para salvar aquele povo. O propósito de Jesus era dar a vida dele por nós, e que nós sejamos um com Ele, como Ele é com o Pai, amém? Tem um texto, irmãos, que eu sou apaixonado por ele e queria ler para vocês. João 17, 20 e 21 diz assim: Jesus, quando orava pelos seus discípulos, um momento ele para de orar pelos discípulos e começa a orar por nós, por mim e por você. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
Sabe qual é o propósito do Senhor para você, querido? Que você cumpra isso aqui que Ele falou, para que o mundo creia que Tu me enviastes através de você. Que você reflita a imagem do Senhor. Que você seja aquele que vai completar a grande comissão nessa terra. E qual é a nossa resposta, né, para esse grande amor de Jesus? Qual a sua resposta? Para Jesus. Você vai entregar seu coração de verdade para Ele? Você sabe que Jesus já preparou isso tudo? Como diz aquela música aqui, eu quero conhecer Jesus. Última folhinha. No Sermão do Monte, para finalizarmos, nós vamos passar ele todo, amém? Brincadeira. Mateus 5, versículo 13 a 16. Se você quiser abrir aí, mas eu não vou ler todo não. Jesus ali no monte, sentou e começou a ensinar. Jesus, o que ele mais fez na vida dele foi ensinar no ministério dele aqui nessa terra. Ele olha para os seus discípulos e fala assim: Leandro, você é sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele começa a falar para os discípulos. Ele estava falando para os discípulos o seguinte, né, felizes os humildes, os pobres, os mansos. E ele vira para eles e fala: mas vocês são sal e luz nessa terra. Quem já entendeu que você é luz nessa terra? Como é que você brilha nessa terra? Se você é luz, você tem que brilhar, amém? Moisés ia para o monte, quando ele descia tinha que botar um véu, porque ele estava brilhando. Mas como é que nós brilhamos? Como é que nós demonstramos para as pessoas quem é Jesus? Esse é o propósito dele para a nossa vida. Como é que nós fazemos isso, né? A Bíblia fala, né, que ele nos compara ao sal. Imagina um crente que não salga nada. Ele serve para quê? A Bíblia diz para ser jogado na estrada, no caminho. Para que serve um cascalho? Para a gente passar em cima, ser pisado. Quer dizer, não tem função. O crente tem que salgar, amém, queridos? O sal tem que salgar. O propósito do sal é salgar. Se nós somos sal, ele vira para os discípulos e fala, os discípulos devem ter tomado um susto, né? Nós não somos isso tudo, não. E o que eu acho mais interessante é que ele fala: vós sois a luz do mundo, né? A candeia, ele fala que a candeia não pode, ela tem que ficar em cima, né? Para que ela possa iluminar toda a casa, no velador. Eu fiquei pensando, quem conhece a lamparina? Uma lamparina? Pouca gente conhece lamparina aqui. Só tem menino aqui na igreja. Hã? Povo moderno, né? Conhece, né? Aí tem muita gente. A lamparina, antigamente pegava-se uma lata, né? Você pegava uma lata, abria uma lata de massa de tomate, abre, vira ela ao avesso assim, pega uma lâmpada, põe em cima, faz um buraquinho, bota um pavio e enche de querosene. E ainda bota uma alcinha assim. Ela é bem feinha. A lamparina é bem feinha. Mas quando ela está acesa, que ela está lá no velador, à noite, assim na casa, lá na roça era assim, a janela ficava aberta e batia o vento nela e aquela chama ficava até fazendo um movimento assim. Aquilo é bonito demais. Ela ilumina toda a casa e você só vê a luz, não é? Você não vê a lamparina. É isso que o Senhor está falando. As pessoas têm que ver a glória de Deus em você e não ficar te vendo, entendeu? Você tem que, porque se olhar para nós mesmos, tadinho, né? Mas nós temos que refletir a Deus. A luz, né, é do Senhor. O Espírito Santo ali, talvez representado ali no azeite, né? Mas a chama acesa ali, você refletindo a imagem de Deus. O Espírito Santo está dentro, mas aquilo que nós colocamos para fora, que as pessoas possam ver, que ilumina onde nós andamos. Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso nós refletimos a Deus. Isso nós cumprimos o propósito. E quando nós fazemos isso, grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós. Então o que Jesus pode esperar de nós? Eu fiquei pensando também nesse texto, que lá fala que é impossível esconder uma cidade sobre um monte. Quem conhece Ouro Preto? Quem acha Ouro Preto bonito aqui? Antes de falar, eu vou perguntar. Tem pouca gente, não posso falar, né? Porque você vê Ouro Preto de longe, à noite, quem viaja, não é bonito? Tudo aceso, aquela luz maravilhosa. Mas quando você chega na cidade, é feio para chuchu. Eu acho, né? Você vê aqueles túneis, não sei se tem alguém de Ouro Preto aqui, né? Isso é só minha opinião, viu, irmão? Não tem nada a ver com nada pessoal, né? Mas aqueles túneis que eu já fui lá filmar, você anda naqueles túneis, tanta opressão, tantas pessoas ali, né, foram maltratadas, mas quando você vê de longe aquela luz está brilhando. Isso representa nós, irmão. Muita gente olha para nós como se estivesse lá no passado, né? Reinaldo, eu não sou aquele mais, né? Eu sou outra pessoa hoje, eu já nasci de novo. Eu sou outra pessoa e hoje eu tenho que refletir a imagem de Cristo.
Por mais que as pessoas possam pensar que eu sou daquele jeito, mas a Bíblia vai dizer que as nossas obras é que glorificam a Deus. Então o que eu faço é que glorifica a Deus. São as minhas atitudes no dia a dia, são como eu cuido da minha família, são como eu cumpro o chamado de Deus na minha vida, são como eu respeito as pessoas. Aí eu reflito a glória. Aí eles olham para mim, esse cara mudou. Porque quando alguém converte, lá no início, a gente costuma dizer assim, o cara falou assim, você virou crente, né? Você virou crente? Muita gente pergunta isso. Isso é o primeiro amor. As pessoas começam a ver Jesus nos seus atos, nas suas ações, mas na caminhada, nós quase que nos misturamos no meio das pessoas e as pessoas passam a não perceber isso mais. Já aconteceu com você? Isso acontece conosco, irmãos. As pessoas te veem em qualquer lugar e acham que você faz parte daquele ambiente. Por isso que eu estou parando de trabalhar nos lugares aí. As pessoas me veem lá e acham que eu sou desse ambiente. Esses dias eu fui deixar minha irmã na rodoviária. Nossa família é muito amorosa, né? Aí minha irmã desceu do carro, eu dei o maior abraço nela em frente à rodoviária e um beijo nela. Ela pegou 11 e foi embora. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se alguém da igreja vê um negócio desse aqui, o que eles vão contar para a Ada, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Na nossa caminhada também. Até nesses pontos a gente tem que vigiar um pouco. Mas assim, em nome de Jesus, que nós possamos entender que a glória do Senhor Jesus, ela pode mesmo ser vista em nós, como sal e luz nessa terra. Eu queria falar um pouquinho, antes de terminar, sobre o jejum, né? Nós entendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Jesus é o verbo que se fez carne, nós entendemos. A palavra de Deus também, nesse mesmo texto aí de Mateus, você vai ver falando sobre oração. Quando você for orar, o ensinamento de Jesus, entre no seu quarto em secreto. E aquele que vê em secreto vai te recompensar, te recompensará. Esses dias você vai orar, irmão, vai jejuar, vai pegar esse propósito aí. Entra no seu quarto em secreto e ore em secreto. E aquele que vê em secreto vai te recompensar. Qual é o propósito do seu coração? Coloque propósitos aí no seu coração e alinhe seu coração com o Senhor, que você vai ver como é que Deus vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar seus filhos. Eu até brinquei aqui hoje de manhã. Depois desses 40 dias, o dia que você entrar aqui, vai ver uma multidão atrás de você. Vai ver tanta glória de Deus na sua vida que vai vir te acompanhando. Você não vai precisar convidar mais ninguém. Eu quero ir para essa igreja que você vai aí. Você vai ver se não vai ser assim. Vai ser assim. Deveria ser assim, né? Nós não podemos ficar mortos no banco, como John Stott falou. Nós somos uma igreja viva, amém? Nós somos uma igreja viva. A célula é viva, a célula multiplica. Nós não dividimos uma célula, nós multiplicamos. Se você divide, você mata a célula. Nós multiplicamos. Por isso nós fazemos parte do povo de Deus nessa cidade. Eu queria falar um pouco do jejum. Nós vemos na Bíblia que muitos, né, jejuaram e alcançaram a sua bênção. Moisés, muitos profetas, reis, Jesus, os apóstolos, todos os irmãos sabem muito bem disso. Mas o que não é jejum? Penitência, você acha que é jejum? Eu vou fazer uma penitência nesse período de jejum e oração. Não é jejum, não. Eu vou fazer um regime. Aproveitar isso aí para perder uns quilinhos. Pode até aproveitar, se você for fazer jejum, né, vai parar de comer bastante. Tomara que você emagreça. Mas esse também não é o jejum. Sacrifício, vou fazer um sacrifício para Deus. Já foi pregado aqui semana passada. Ele não está esperando nenhum sacrifício da sua parte. Vou fazer uma propaganda espiritual então. Nós queremos que a cidade inteira saiba que nós estamos jejuando. Vamos mandar botar no jornal essa semana. A Comunidade Batista da Paz está em jejum. Também não é isso. Isso não é jejum. Quando nós jejuamos para afligir o corpo ou a alma. O que você acha? Nós jejuamos para afligir a nossa alma, não o nosso corpo. Nós jejuamos para privar o corpo de algo bom. Comer é bom demais. Eu não preciso nem falar, só de olhar para mim você já sabe. Comer é bom demais, né? É muito bom. Mas quando a gente faz jejum, é para alcançar algo ainda muito melhor, queridos. É para alcançar Deus. É para agradar a Deus. E só tem um texto que eu queria ler. Foi até o pastor Davi que me passou esse texto. Eu achei maravilhoso. E eu até trouxe a Bíblia da Bia aqui, que é a linguagem de hoje. Ela vai ficar muito clara para nós como Deus, através do profeta Isaías, vai falar sobre o jejum. Diz assim,
Isaías 58, se você quiser abrir aí. A versão aqui é atualizada, é linguagem de hoje. Então, talvez pode estar um pouco diferente da sua, mas é muito mais fácil para a gente entender. Olha só, você que vai jejuar, talvez você vai ficar sem comer alguma coisa. Tem gente que vai tirar algo que para ele não fica sem. É isso aí que talvez você vai tirar, né? Eu tenho um problema de saúde, eu sou diabético. Então, cuidado com o jejum que você vai fazer. Tem que tomar cuidado, Deus não está querendo te matar, né? A propósito não é esse, o propósito é que você fique sarado, amém? Então você vai decidir aí seu jejum. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Quantos jejum você já fez assim? Só antes de começar. Talvez você já jejuou tanto e Deus não fala nada. Parece que ele não está nem se importando. Assim foi com esse povo, ó. O povo perguntou a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Aí vendo, irmãos, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero é que soltem aqueles que foram presos injustamente e tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Está aprendendo como é que ora, irmão? Oração tem que, jejum tem que ter ação, né? Não é só jejuar, nós vamos jejuar e agir. E diz assim: se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, e derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês são como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Amém? Amém, queridos? Então, que nessa semana, aprendendo com o Senhor Jesus, aprendendo com a palavra de Deus, nós possamos nos alimentar da palavra, orar e jejuar, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, que nessa semana você comece o seu jejum. Eu não sei de que você vai fazer, escolha lá. Tem muita gente que tem dúvida: como é que eu vou fazer? Eu faço assim, eu fico no início a manhã inteira, né? Só almoço, por exemplo. Não sei como é que você vai fazer. Um hoje falou para mim assim: tem uma coisa que eu não fico sem a televisão. Ele falou: vou tirar a televisão. Tá bom, já vai. O jejum bíblico fala de alimento, né? Mas tem muita gente que não pode se parar de comer porque tem algum problema de saúde, né? E nem está muito acostumado. Você não pode falar: vou ficar o dia inteiro hoje sem comer. No final do dia você vai estar morrendo de dor de cabeça, porque você não está acostumado. Então, você tem 40 dias. Então, programa aí o seu jejum, né? Faça o seu propósito com o Senhor. O nosso propósito aqui, que a gente tem feito, né, é que essa igreja, o nosso propósito é que cada um seja bem cuidado. A gente quer ganhar e cuidar. Esse é um dos propósitos, né, pastor? Esse é um dos propósitos. Orar pela igreja em célula, orar pelos irmãos, né? Orar por essa cidade que a gente tem orado, pelos jovens dessa cidade, para Deus mudar, né, a história desses meninos que têm morrido aqui. Então, nós temos os propósitos coletivos, mas você também coloque aí diante de Deus o seu propósito. Tem mais algum aviso sobre o jejum, pastor? Você queria falar? Amém? Só isso? Então, só para encerrar, a Bíblia diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Amém?